Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Amém, irmãos? Irmãos estão alegres nesta manhã? Como é que está o coração dos irmãos aí? Eu estou muito alegre, porque quando nós estamos juntos dos irmãos, né? O nosso coração se alegra, né, irmãos? Está vivendo a vida normal da igreja, para nós é salvação. E nesta manhã, eu gostaria de estar compartilhando com os irmãos a mensagem 45, né? Foi falada no domingo. Eu gostaria de estar enfatizando um ponto muito importante aqui para os irmãos. É de suma importância, irmãos, nós estarmos acompanhando, né, a palavra do domingo. Porque toda a emissão da semana é tirada da palavra que foi falada no domingo. Então, quando nós acompanhamos de perto a palavra, nós não ficamos perdidos, né? Não sei se você já teve essa experiência de tiver duas pessoas ali conversando e você chega e pega o caso já na metade e você fica, será que eles estão falando? Assim, a mesma coisa é a palavra. Se eu não acompanho essa palavra de perto, né, não estou ali acompanhando ali pelo YouTube, né, acompanha, tem a mensagem lá, talvez não dá para você ver no domingo, vê depois, mas não deixe de acompanhar. Porque quando a gente vem aqui no sábado, né, no domingo, melhor compartilhar com os irmãos a palavra, já está inteirado, os irmãos já estão sabendo o que está acontecendo. Vai ficar assim se perguntando, o que o irmão está falando? Então, por isso que é importante estarmos juntos, né? Ouvindo a palavra e acompanhando de perto. Essa semana, irmãos, tem falado muito da transformação. É algo crucial para nós, né? É algo que nós não podemos abrir mão. Nós temos que ser simples e obedientes à palavra do Senhor. Porque nós sabemos que toda transformação ela tem um objetivo, ela tem um fim. E ser cristão não é diferente. Nós temos que ser transformados. O Senhor conta conosco, irmãos. Mas Ele quer pessoas transformadas, pessoas que estão ali livres do velho homem, né? Livres da natureza caída, para que Ele possa nos usar completamente, né? E é interessante de observar assim, uma edificação, por exemplo. Uma edificação, todos os materiais, por mais que eles sejam materiais de qualidade, por mais que eles sejam materiais caros, né? Tem construção que o cara vai fazer uma construção, ele gasta muito com material caro. E nós sabemos que todo material, por mais caro que ele seja, ele tem que passar por uma transformação. Por exemplo, uma cerâmica, um piso desse aí, ele passou por uma transformação. Na verdade, eu não sei explicar para os irmãos como que é a transformação, mas passou por uma transformação. Um ferro que é colocado numa coluna, ele foi passado por uma transformação. Ele não foi extraído do jeito que extraiu lá no ambiente, né, lá no campo, ou onde é que foi, para fazer o ferro, ele passou por uma transformação. Então, para haver uma edificação, tem que haver uma transformação nos elementos. Nós sabemos que o Senhor nos separou antes da fundação do mundo, nos escolheu, nos colocou. Mas a gente faz com a obra. Você vai fazer uma construção, primeiro que você faz, escolhe os materiais. Escolhe e separa e leva para fazer ali a construção. Assim somos nós. Para haver uma edificação, tem que haver transformação. Eu trabalho com queijo, eu faço queijo. Eu pego o leite lá e ele passa por uma transformação, para depois se tornar um queijo. Então, tudo, principalmente na vida espiritual, para nos tornar úteis nas mãos do Senhor, é necessário haver transformação. E essa semana o Senhor tem mostrado claro para nós. Vimos ali a história de Jacó, que passou por duas transformações. Lá está bem claro. A primeira transformação é quando ele deixa a casa do pai. É ali fugindo do seu irmão. E ali a palavra é clara para nós que ele dormiu no relento, né? A Flávia até falou que ele dormiu no relento. É uma palavra que as pessoas usam muito, né? Ou seja, ele passou momentos difíceis, tribulações, porque para ser transformado. A outra foi quando ele foi para a casa de Labão.
Ali foi duro, né, irmãos? 14 anos ali, 7 anos, né? Mas depois trabalhou mais depois ainda, né? Então, não foi fácil para Jacó. Ou seja, ele passou por 2 transformações para o Senhor usar ele. Ele tinha um coração, irmãos. Ponto muito importante. Não importa o coração que se eu tenho um coração para o Senhor, mas eu vou passar por transformação. Acha que, não, eu já tenho um coração, eu não vou mais precisar ser transformado. O Senhor falou com ele, ó, você pulou etapas. Você acelerou o processo aí, ou seja, passou, nós sabemos da história, né? Ali pega o direito de primogenitura do irmão, depois ele engana o pai para receber a bênção. Então, o que acontece? Ele pulou etapas. Mas Deus falou, não, você não está livre da transformação. Ainda que você alterou alguma coisa, usou seu lado natural para... Eu sei que você tem um coração. E eu quero esse coração seu. Mas você precisa passar pela cruz. Você precisa passar pela transformação. Então, ainda que eu tenha um coração, já é mais de meio caminho andado, né? Porque o Senhor olha para mim e fala, não, eu tenho um coração. E eu vou usar ele. Vimos Paulo... semana falou de Paulo, também tinha um coração. Qual é o coração de Paulo? Zeloso. Tudo o que Paulo fazia, irmãos, ele fazia bem feito. Deus falou, esse aí vai ser útil nas minhas mãos. Ele tem um coração, o que ele para fazer, faz feito. Então, o que Deus fez? Usou Paulo, mas ele passou por uma transformação. Então, nós estamos aqui no Viver da Igreja, é para isso. É para ser úteis nas mãos do Senhor. Mas é necessário que eu tenha essa visão. Eu estou aqui para servir o Senhor, mas eu quero ser transformado. Irmão, porque Ele não quer nos usar do jeito que nós estávamos no mundo, né? Viemos do mundo com uma carga muito grande, muitas coisas que não agradam o Senhor. E aí, o Senhor, Ele quer nos usar, mas Ele precisa retirar tudo isso que atrapalha a obra dele. Eu falei aqui de uma edificação, um piso, talvez ele é cortado aí até no meio, talvez perde até a metade, para ser útil na obra. Eu estou vendo aqui mesmo, está cortada a metade. A mesma coisa somos nós. Vai ser necessário o Senhor retirar talvez muita coisa de nós. E é um processo. Né? Dia a dia ele tira um bocado. Dia ele tira uma rebarbinha ali, vai ajeitando, vai até encaixar no lugar certo. Porque nós somos materiais para a edificação da igreja, irmão. Tem que estar claro para nós não estamos aqui para simplesmente ouvir palavras, não ter mudança em nós. Essa palavra, ela precisa entrar em mim e fazer diferença. Tem que mudar o nosso ser. E como que muda o nosso ser? Quando eu permito. Quando eu recebo esse coração puro, duvidando, não achando que essa palavra é pesada demais para mim. Como eu ouvir essa palavra? Ou não, eu não preciso mais de palavras, eu já conheço a palavra de Deus, já conheço a Bíblia lá de Gênesis a Apocalipse, eu não preciso mais de palavras. Se tiver esse coração, eu não vai achar caminho em mim para trabalhar. Ou seja, eu vou ser material inútil. A gente vê muitas obras aí, materiais jogados fora, né? Vai ser uma sobra, talvez. O Senhor quer nos usar completamente, irmãos. Ele quer usar todo o nosso ser. Ele quer nos transformar totalmente. Então, isso que nós vimos a história de Jacó. Né? Vimos a história de Abraão. Também passou por transformação. Todos os homens que o Senhor usou nessa terra passaram por transformação. E nós não vamos ser. Até mesmo o Senhor Jesus, sendo ali filho de Deus, foi obediente e também passou por situações de transformação. Lá em Hebreus fala que ele foi realmente transformado. Ele teve que passar, porque ele estava em forma de um homem. Mostra para nós que eu, sendo um homem, eu preciso ser transformado. Por quê, irmãos? A semente do pecado está em nós. A palavra é clara para nós. Fala que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, não tem como
Eu servia o Senhor no meu estado natural. Tem que haver aí um processo, uma transformação. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. E outro ponto interessante, que quando a gente vê a experiência de Jacó, ele, na primeira experiência dele com o Senhor, estou falando de experiência, irmão. É algo diferente de você ouvir uma palavra ou ficar sabendo ou de alguém que te contou algo. Experiência. Jacó, ele teve experiência. A primeira experiência dele, ele tem aquela visão ali. Qual foi a oração de Jacó? A oração de Jacó ali foi uma oração que muitas vezes nós fazemos sempre. Só para nós mesmos. Ó Senhor, poderia, né? O Senhor me dá uma casa, o Senhor me dá isso, me dá aquilo, o Senhor cuida da minha família, o Senhor cuida do... tudo é meu, é minha. Pai. A oração de Jacó ali naquele momento foi dessa forma. Ele o voto que ele fez com Deus, vou fazer isso e isso para mim, me conceder graça de chegar até o meu onde eu quero chegar, né? Tem empreendimento, a palavra que na minha Bíblia, a tradução está em empreendimento. Ou seja, se o Senhor cuidar das minhas coisas, eu vou te servir o Senhor. O que acontece? Muitas vezes, nós oramos dessa forma. O Senhor talvez levante e ouvir a oração. Mas Ele ouviria melhor se nós orássemos pela a obra dEle. Nós sabemos, irmãos, que nós reunimos aqui na terça-feira para orar. Os primeiros itens que a gente coloca aqui no quadro para estar orando é sobre as igrejas, sobre a obra de Deus, conferências, sobre as reuniões de jovens. Por que isso? Aí depois vem as outras. Não estou falando que nós não devemos orar pelas outras coisas, pela saúde dos irmãos. Não estou falando isso. Eu sei que quando você busca em primeiro lugar o reino de Deus, o que acontece? Será acrescentado. Você vê que Jacó, até naquele momento, ele tinha o Deus, mas era o Deus pai dele. Isso é muito importante. Uma coisa é eu ter experiência com o Deus do irmão e eu ter minha experiência com Deus. Né? A ter experiência com o irmão com o Deus de Igor, eu vou na reunião, se Igor me chamar, isso é experiência com Igor. Se o irmão não passar lá em casa e me buscar, eu não vou para a reunião. Então você está tendo experiência com Deus de uma pessoa, você não está tendo experiência com Deus. E naquele momento, Jacó, quando ele faz essa oração, ele tinha essa experiência de Deus do meu pai. Mas só o Deus, só que ela na palavra fala que é o Deus de Jacó. Deus, o que é o Deus de Jacó? O Deus meu. Só que, irmãos, na segunda experiência de transformação de Jacó, a visão abriu. Ou seja, ali ele já viu Deus, né, o Deus Todo-Poderoso, ou seja, o Deus da obra, o Deus, a necessidade de Deus. Ele viu a necessidade de Deus na segunda transformação. Por isso, irmãos, que é importante permanecer. Se ele tivesse desistido na primeira tribulação que veio ali, ele não teria tido essa visão. Teria ficado só ali na primeira transformação e ficava naquilo ali mesmo. Ou seja, alguém que só pede para si. Alguém que não pede nada para a obra de Deus, mas só pede para si. É um coração limitado. Um coração que não vê o todo. Por isso que Deus falou para Abraão, ergue os olhos. Erguer os olhos, irmão, não é ver além. Não é ver só o que está aqui perto de mim, mas você vê toda a obra. Então, na segunda visão, ali na segunda transformação de Jacó, ele tem uma visão ampliada. E ele vê ali a necessidade de cooperar com o Senhor. Aí ele já não pensou mais em si, ele pensou na obra do Senhor. Tem que ser a nossa realidade hoje. Se ainda eu não tenho essa visão, eu tenho que abra a minha visão. Eu quero ver a necessidade do Senhor. Irmão, Ele conta conosco. Ele conta com a igreja. Ele quer que nós tenhamos uma visão ampliada. Não é a visão que eu vejo só olho para baixo, eu tenho que olhar além. É erguer os olhos e ver à frente, ver o que o Senhor está precisando. E ali na segunda transformação de Jacó, ele tem essa visão.
Isso é bem claro para nós. Fala que outro ponto importante, fala na primeira experiência, o que ele faz? No passo ele ergue uma coluna, não é isso? Fala que nós somos também essas colunas, né? Fala, mas o cabeça da igreja não é Cristo? Ele é o cabeça, mas eu e você somos essas colunas que também cooperam para a edificação. Todos nós saímos para pregar o evangelho, o que você está fazendo? Você está sendo uma coluna que Deus está usando para cooperar com a obra dele. Olha só a importância de cada um de nós, irmãos. Não despreze o que você é na vida da igreja, a sua importância. Não deixe o inimigo colocar na sua cabeça que você não serve para nada. Não, joga uma setinha na sua cabeça. Nada, você não serve, você não faz nada para o Senhor. Vai lá na reunião, vai lá. Não, todos nós somos importantes. Aqui mostra para nós que nós somos essas colunas. E colunas, muitas vezes, ela não é do mesmo tamanho. É isso, irmão? É isso, irmão Kelmar? Colunas, talvez, dependendo do lugar da construção, a coluna vai ser maior, a outra vai ser menor, mas todas têm a mesma utilidade. Tentar. O que é essa estrutura, irmãos? É a vida da igreja. Então, quando eu estou cooperando, eu estou sustentando a vida da igreja. Estou cooperando para que o Senhor venha a essa terra, irmãos. Estou sendo ali algo importante na obra dele. Então, não duvida da sua capacidade. Irmão, eu não tenho capacidade, o Senhor quer esses incapazes mesmo. Aquele que tem capacidade demais, o Senhor não conta com ele. Então, ele conta com cada um de nós. Nós estamos aí com um grupo de pregação do Evangelho. Então, se disponha. Você é uma coluna importante na obra do Senhor. Eu sou, todos nós somos. Então, nós temos que ter esse coração. Não deixe o inimigo jogar você para baixo, dizendo que você não serve para a obra de Deus. É importante, você é uma coluna. Então, irmãos, são pontos que mostrou para mim nessa manhã. Eu creio que tem mostrado para os irmãos durante a semana, os irmãos a palavra. Isso nos encoraja a permanecer tendo o mesmo coração, tendo o mesmo sentimento, igual eu falei ontem. Viu ali a experiência de Abraão, com apenas 318 homens, vencer 5 reis, 5 reinados. Mostra para nós que o que tem que haver no nosso meio é a unidade, ter o mesmo sentimento, a mesma visão. Tudo isso, irmãos, é para que o Senhor ache em nós um coração adequado. E Ele vai trabalhar em nós. Isso é certo. Talvez em alguns trabalha mais, ou talvez em outros menos, mas Ele vai trabalhar. Cada um de nós tem uma alma. Cada uma alma é diferente uma da outra. E cada uma alma necessita de um trabalhar com mais fogo, né? mais firme, e a outra talvez é mais brando, né? Isso é claro para nós. Então, nós temos que ter um coração simples. E a gente vê aqui que Jacó ele foi transformado. Passou por 2 processos necessários. Aí você fala assim, mas essa semana está falando de José. Mas nós sabemos que primeiramente nós temos que conhecer Jacó. Para depois você chegar em José, porque José é da descendência de Jacó. E é interessante que o irmão mostrou para nós que tudo concluiu em José. José que reinou. Né? Jacó não reinou. Mas quem foi reinar lá com José. Mas é uma linhagem, irmãos. Há uma linha de transformação. Então, tudo que eu tenho dado hoje para nós, todas as ferramentas, é para que haja em nós uma transformação. Isso eu não posso abrir mão. Não posso falar, irmão, eu não quero. Ou seja, é o que nós lemos na inversão. Quando isso acontece, irmãos, é uma mente velha. É uma mente que não está sendo transformada. Não está sendo renovada ali com a palavra. Ou seja, é falta de desfrute. E quando nós desfrutamos da palavra atual, ela faz uma obra em nós. Isso não resta dúvida, irmãos. Quando eu desfruto, a obra do Senhor é concluída em mim. Não tem erro, como diz o outro. E não existe três caminhos. O irmão Pedro sempre fala que
essa renovação da mente é uma chave. E ela só tem dois lados. Eu estou com a mente no espírito, então estou com a mente na carne. Não tem meio termo. Não, hoje eu vou ficar com a mente só um pouquinho no espírito e um pouquinho na carne. Não. Você está com a mente na carne, ou então você está com a mente no espírito. E aí depende de quem? Do irmão que está do meu lado? Não, depende de mim. Você vê que viver da igreja, ele é um viver coletivo, mas ele também é um viver individual. Viver individual, eu tenho que ter essa busca. Tem que ter um coração que busca a palavra, que anela a palavra, que ama a palavra. Para que depois, fazendo isso, o que vai acontecer em mim? Vai haver transformação. E aí, quando eu busco essa palavra com o coração aberto, a minha mente ela vai tender para o Espírito. E aí eu vou conseguir. O Senhor vai achar caminho em mim e vai me transformar. Então, irmãos, o Senhor tem mostrado para nós que não tem assim um segredo assim escondido mais. Tem revelado para nós que nós temos que ser transformados. E Ele tem dado as ferramentas, tem dado o caminho certo para que haja essa transformação, né? Senhor Jesus. Senhor Jesus. Vamos ler Apocalipse 3. Senhor Jesus. Apocalipse capítulo 3, versículo 12. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Apocalipse capítulo 3, versículo 12. Amém. Falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vindo da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Amém. Senhor Jesus. Outro ponto interessante, a gente vê que quando aconteceu a segunda transformação de Jacó, Deus mudou também o nome dele. Interessante que todos os homens, a maioria dos homens que o Senhor tem usado, muda o nome depois. O que é mudar o nome, irmão? É mudar totalmente a nossa identidade. É ser alguém que realmente expressa o Senhor. Então, de Jacó foi para Israel. Mas Jacó, ele permaneceu. Sabe por quê, irmão? Porque ele amava a primogenitura. Amavam a bênção de Deus. Então, o que nos leva a permanecer hoje no viver da igreja é quando eu amo a palavra do Senhor. Quando eu amo esse direito que Ele me deu. Porque o irmão leu um versículo aqui, quando estava partindo o pão, que nós estávamos mortos, nossos delitos e pecados. Nós não tínhamos vez, irmãos. Mas o que o Senhor fez? Ele nos resgatou e nos deu uma nova oportunidade. Ou seja, esse direito, eu não tinha direito, nenhuma salvação, mas Deus me deu esse direito. Então, quando eu amo isso, quando eu amo essa palavra que o Senhor tem me dado, amo a volta do Senhor, muito importante, porque quando eu amo a volta do Senhor, eu cuido do que é dele, eu preocupo com o que é do Senhor. Mas se eu não amo a volta do Senhor, para mim tanto faz. Mas se eu amo a volta do Senhor, eu vou cuidar. Eu vou ser aquele irmão que vai estar disponível para servir ao Senhor. Então, Jacó tinha esse coração que amava o Senhor, por isso que ele permaneceu até o fim. Senão ele teria desistido da primeira etapa. Apesar que ele estava fugindo do irmão dele, estava passando por um momento de perigo, tinha que correr mesmo, mas ele talvez não teria continuado. Só que aí ele faz um voto com Deus. Muitas vezes nós gostamos de fazer voto, Só que muitas vezes nós não cumprimos esses votos. E Deus até nos lembra, igual fez com Jacó. Só que você não dá ouvido. Ele falou com Deus, se Deus cooperasse com ele naquela trajetória, ele ia voltar para Betel, que é a casa de Deus. Só que ele esqueceu. Foi lá para Labão, ficou um bom tempo lá, trabalhando em Labão, lá sofrendo, coitado. Foi transformado. E aí,
ele, em vez de voltar para Betel, ele para em Siquém. Porque estava confortável, estava bem já, estava estruturado. E nós muitas vezes somos assim. Aí quando nós estamos bem, tudo tranquilo, tudo estruturado, o que a gente faz? Esquecemos do voto. E aí paramos em Siquém e ficamos ali. E Deus falou, não, eu vou ter que relembrar ele. Vou ter que dar uma balançada nele, lembrar ele do voto que ele fez comigo. E aí Deus vai e relembra ele do voto. Aí nessa volta, que foi o ponto que eu falei aqui, que aí ele teve uma visão alargada. Irmãos, o Senhor sempre vai estar nos lembrando de algo que a gente prometeu a ele de cumprir. Porque, não sei se os irmãos têm esse coração, também vai numa conferência que você é tocado pela palavra. Sai dali, você fala, quando eu chegar lá na minha cidade, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo outro, eu vou estar junto com os irmãos cooperando. Não, eu vou chegar lá e vou ser útil ali na casa de adolescentes, vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. Mas quando chega aqui, a gente chegou nesse Siquém, parou nesse Siquém, e aí, irmãos, Deus sempre vai estar lembrando, mesmo nós estando aqui, as palavras chegam até nós. Olha o voto que você fez lá na instância, né? Então, isso o Senhor tem mostrado para nós que Ele conta conosco, irmão. Ele quer a nossa cooperação, né? Ele conta com cada um de nós. Tem um versículo aqui que eu acho assim, muito importante, que fala que nós somos cooperadores de Deus, né? Vamos ler lá, 1 Coríntios 3:9. Ó Senhor Jesus. Coríntios capítulo 3, versículo 9. Ó Senhor Jesus. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Ó Senhor Jesus. Então nós somos de quê? De Deus? Cooperadores. Edifício de Deus sois vós. Então nós estamos sendo aqui edificados. A igreja ela está sendo edificada, irmãos. É por isso que está havendo esse trabalhar no nosso meio, né? Todos nós, um passa de uma forma, outro passa de outra, mas todos aqui estão passando, né, por um processo de transformação. Ainda uns mais fortes, outros menos, mas tudo está sendo trabalhado. Tudo está preparando cada material para haver essa edificação. E eu creio que essa edificação ela não vai demorar a acontecer, porque o Senhor está voltando, irmãos. Ele quer de nós um coração disposto, né? Eu tenho que me dispor, falar, Senhor, eu estou aqui para ser trabalhado mesmo. Não murmurar, não ficar murmurando, porque por que a gente murmura? A gente murmura quando a gente não entende a visão. Quando a gente não conhece a vontade de Deus, a gente acaba murmurando, né? Até mesmo a gente conhecendo, tem hora que o velho homem tenta te levar para isso. Mas você lembra, na hora você lembra, não, isso que está acontecendo comigo é porque o Senhor quer me trabalhar. Ele conta comigo. Então, ali, o Senhor te dá força, te dá paz, você passa pelas tribulações. Mas, irmãos, não é fácil. Se eu estiver na carne, e essa chave estiver pendida totalmente, a minha mente totalmente pendida para a carne, Senhor Jesus, é murmuração. Aí você começa a lamentar, mas por que eu estou passando por isso? Conhecemos a história de Jó, né? História de Jó. Ou seja, a mente de Jó pendeu totalmente para a carne. E murmurou o tempo todo com Deus. Até Deus mostrou para ele, não, é você que está errado. Né? Tudo que está acontecendo é para a gente transformar, porque tem algo dentro de você que precisa ser transformado. Irmãos, as coisas que o Senhor quer transformar em nós não está visível muitas vezes, está no nosso interior, está dentro de nós, que nem nós mesmos sabemos que Ele quer transformar. Então, muitas vezes vai aumentar o fogo, a palavra ela vai vir cortante, mas nós temos que ter um coração simples, um coração obediente, ouvir e atender o falar do Senhor, né? Senhor Jesus. Vamos avançar aqui por causa do tempo. Senhor Jesus. Eu falei lá que Deus lembrou a Jacó o voto, né? Muitas vezes Ele faz isso conosco, né? Vamos estar lendo esse versículo para a gente ficar inteirado, irmãos, por dentro.
Está lá em Gênesis 31, versículo 13. Senhor Jesus. Gênesis 31, versículo 13. Ó Senhor Jesus. Eu sou o Deus de Betel, onde ungiste uma coluna, onde me fizeste um voto. Levanta-te agora, sai dessa terra, volta para a terra de tua parentela. Então o Senhor está sempre nos lembrando, né? Desse voto, Senhor Jesus. Irmãos, isso é muito sério, né? Ele conta conosco, se a gente fez um voto, a gente tem que pedir ao Senhor graça para cumprir. Às vezes não é muito fácil, mas Ele está ali também para nos ajudar a cumprir esse voto, né? Senhor Jesus. Senhor Jesus. Então, irmãos, Ele conta com cada um de nós para edificar a casa dele, né? Que é a igreja. Hoje, essa casa de Deus é a igreja, né? Aí, tirando da nossa mente para não ser algo físico, né? Talvez a pessoa, talvez a estrutura não é. Isso é claro para nós que somos nós. Nós somos a casa de Deus. Vimos aqui em 1 Coríntios 3 que nós somos o quê? Edifício. Somos a casa de Deus. E essa edificação, ela está acontecendo em cada um de nós. Em cada um de nós está havendo essa edificação, essa transformação. Cada dia que eu mergulho nessa palavra, que eu entro nessa palavra, né, com o coração aberto, ela entra em mim, como foi falado durante a semana, como a água, né, nos lavando, nos santificando, nos purificando, retirando as impurezas que está em nós, nos tornando esse edifício edificado, né? E é bonito, né, um edifício edificado, né? Quando está sendo construído é feio demais, né, irmãos? É tanta sujeira, é tanto entulho, né? É tanta coisa que você... É feio demais, né? Você olha assim, nossa, mas essa casa, quando está ali começando, você fala, será que vai ficar boa? Será que vai ficar bonita? Né? Nós somos assim, hoje nós estamos nessa edificação. Talvez as pessoas aí fora olhem para nós e falam, esse aí que é o crente? Né? Esse aí erra demais, falha demais, olha a vida que essa pessoa está levando, esse aí que é o crente. Ou seja, essa construção quando ainda está sendo construída. Mas quando o Senhor voltar, irmãos, se nós permanecer firmes na presença dEle, quando Ele voltar, essa edificação ser feita, vai ser lindo demais, né? Senhor Jesus. Então, irmãos, não vamos esmurecer, não vamos desanimar, né, com as lutas, né, com as tribulações, porque elas cooperam para essa transformação. Igual mostrou para nós, é algo que acontece fora, né? E depois ela vem e entra para dentro de nós ali, nos dando vida, né? Tem que haver transformação. Até essa vida do Senhor, até os elementos divinos, está em nós, irmãos, tem que sair muita coisa de nós. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. E aqui em Gênesis 35, os irmãos já estão em Gênesis 31, vai mais para frente um pouquinho aí. Gênesis capítulo 35, versículo 1. Ó Senhor Jesus. Disse Deus a Jacó, levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Olha só. Um altar aqui, irmãos, é a gente consagrar totalmente ao Senhor. É ter uma vida de consagração, uma vida que realmente serve ao nosso Deus. É uma vida de entrega, uma vida onde Deus vai poder contar comigo, né? Nessa caminhada, nessa obra que Ele está realizando, né? Sabemos que o Evangelho o Evangelho do Reino, ele tem alcançado muitos países, né? Muitos lugares. Ou seja, o Senhor ele está avançando, mas Ele conta com cada um de nós. Nós temos que ter simplesmente um coração de Jacó, um coração de Abraão. Esse coração ele tem que ter,
Porque através desse coração, Deus vai fazer de tudo para nos transformar. Assim como ele fez com Abraão, fez com Jacó. Agora nós vamos, bem provável que nós vamos entrar aí dentro da história de José, e conclui com a história de José. José do Egito. Então, um tempo atrás, a gente até viu sobre, está falando com o irmão Renato, que toda vez, talvez você fala assim, mas a gente já ouviu sobre José, já estudamos, o Senhor já nos mostrou as experiências de José, só que a gente esquece, né? Nós esquecemos muito fáceis as coisas. E Deus quer voltar e relembrar de novo para mim, para ficar na minha mente. Então, nós sabemos que José também não foi fácil, irmãos. Temos um versículo aí que ele trazia o que? As notícias ruins dos irmãos. Eu acho que foi um dos pontos que os irmãos tinham raiva dele por causa disso, né? Que ele entregava os irmãos. O irmão precisava, falhava, ele ia lá e entregava. E aí, eu acho que foi um dos pontos que os irmãos começaram a ter ódio dele, raiva dele. E realmente tinha raiva dele, por vendê-lo como escravo, né? Então, eu vou deixar um tempo para os irmãos compartilhar, não vou estender muito, né? Porque eu quero que os irmãos compartilhem a palavra também. Nós sabemos que o Senhor tem nos dado, são muitos pontos, e a gente não consegue trazer aqui para os irmãos todos os pontos. Então, eu creio que cada um ganhou algo, traz para a igreja, né, para a gente estar compartilhando, né? Ô Senhor Jesus, só vou finalizar com um ponto aqui, para a gente compartilhar essa palavra. Nós sabemos, irmãos, que a tribulação, Pedro fala isso bem claro para nós ali em 2 Pedro capítulo 1. Essa transformação, ela tem um segmento. Ela começa de uma forma e vai seguindo, né? Então, ó Senhor Jesus, aí para gerar em nós o que, irmãos? Perseverança, né? Gerar em nós resiliência. Então tem que ter ali um segmento. Vamos ler lá 2 Pedro capítulo 1. Vou fechar com esse versículo aqui. 2 Pedro capítulo 1, versículos de 3 a 8. 2 Pedro capítulo 1. Ó Senhor Jesus. 2 Pedro capítulo 1. Senhor Jesus. A partir do 3. Fala assim, visto como e no poder tem-nos sido doado todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas todas as preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Aí o 8 conclui, porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, faz com que não sejais mais inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, viu aí que é uma sequência, né? Então, irmãos, por isso, para gerar perseverança, você tem que desfrutar de Cristo. Esse é o segredo. Só vou ser perseverante se eu desfruto de Cristo. E aí, essa perseverança vai gerar em mim o quê? Resiliência. E eu vou permanecer até a volta do Senhor. O Senhor vai poder contar comigo nessa terra, cooperar com Ele na obra. E as dificuldades que vier não vai me tirar do foco, irmãos. Porque muitas vezes as dificuldades nos tiram do foco. Você está animado servindo ao Senhor. De repente acontece alguma coisa que te tira do foco. Aí da manhã você já não está mais servindo ao Senhor. Porque as tribulações, as coisas exteriores te tirou do foco. E até mesmo interior. Porque nós temos lutas, irmãos, interior e exterior. E o Senhor, Ele quer trabalhar cada um de nós. E Ele está conosco nessas lutas, viu?
lembrando mais uma vez, não desista do Senhor. Permaneça firme até o fim, porque nós cremos que, com certeza, a igreja será edificada e o Senhor voltará. Amém? Jesus é o nosso Senhor. Os irmãos podem fazer grupos, 3 irmãos, 4 irmãos no máximo, para a gente estar compartilhando essa palavra. Senhor Jesus, ganhando mais vida, né?